Fala, Zé do YouTube, tranquilo? Bom, meu nome é Jefferson Felipe, eu tô aqui para mais um vídeo. E o vídeo passado eu falei um pouquinho sobre o Hiren's Boot CD. Mas eu tive um comentário lá no Instagram, até se você não me segue lá no Instagram, vai lá, me segue, porque eu posto algumas coisas lá. Não é todo dia que eu posto, mas de vez em quando eu posto alguma coisa interessante lá pra vocês. E também eu dou alguns avisos lá que eu não dou aqui no YouTube, beleza? Então já me segue no Instagram. Eu postei uma foto e eu até comentei no vídeo do Hiren's Boot CD que eu iria fazer um Hines botando diretamente do notebook. Né, que eu queria comprar um notebook mais leve, coisa e tal, porque o meu era pesado, e eu queria colocar ele direto ali. Por quê? Porque às vezes eu preciso dar acesso remoto a um cliente, alguma coisa assim, ou eu preciso fazer algum teste de rede, e aí às vezes o próprio Windows é meio pesado, não dá. E o Hines Boot é um live CD ali que tu pode colocar arquivo ali, quando desligar ele vai apagar tudo e tá tudo de boa. Mas o Hines Boot tem algumas coisas um pouco complicadas, que é a questão de licenciamento, e foi um dos comentários que eu tive lá no próprio Instagram, que é a questão de licenciamento. Se você se importa muito com a questão de licenciamento, as ferramentas lá nem todas são licenciadas, né? Algumas são trial e não funcionam direito, algumas tu tem que refazer a ferramenta para ela poder funcionar. Enfim, existem alguns requisitos ali. E nisso, eu comecei a pesquisar uma ferramenta com base Linux, com software open source, com a mesma função, e eu achei um sistema chamado Kaizen Linux, que é exatamente desenvolvido pelo pessoal que mexe com infraestrutura de TI. Então, ele é um sistema muito interessante. Eu vou mostrar ele um pouco para vocês. Não vou entrar em todas as ferramentas, exatamente porque senão o vídeo ficaria muito longo aqui, porque ele tem bastante ferramenta também. E é um sistema interessante para quem não quer talvez reinstalar um sistema de novo, apesar que é rápido fazer um boot do Hines, mas às vezes dá falha, às vezes dá problema. Tem alguns poréns lá do Hines, né? Então eu trouxe para vocês aqui o Kali, o Kali não, é o Kaizen Linux. O Kali Linux é o sistema dos hackers lá. Então assim, o Kaizen Linux é um sistema voltado para tecnoinformática, e eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E tá aqui então, esse aqui é o Kaizen Linux, né, para quem mexe com suporte de TI. E eu baixei ele, tem algumas versões. Deixa eu colocar aqui para vocês a telinha aqui, beleza? Esse aqui é o manual, tá, do Kaizen Linux com todas as ferramentas que ele tem. Algumas ferramentas, pelo que eu vi aqui, ela basicamente ela não abre. Eu não sei porquê, mas ela não abre. Principalmente as ferramentas lá embaixo, elas abrem uma página em branco. Eu vou abrir esse aqui, vamos ver se ele vai abrir. Ó, ele abre uma página em branco, não tem nada, não sei porquê, mas enfim. Mesmo que eu tente abrir aqui, ele vai abrir uma página em branco. Não sei se ele não existe a página ou se está bugado, enfim. Né? Então algumas ferramentas aqui não abrem, mas muitas abrem aqui e ele tem todo o conteúdo da documentação aqui, uma documentação bem boa, para falar a verdade. Eu tenho uma parte, deixa eu ver se eu acho o AirCrack NG, que também tem no Kali Linux, tem a parte do báculo aqui, ó, é fazer backup, né? Então tem toda a documentação aqui já do bácula para você fazer os backups aqui. Então tem bastante ferramenta. Enfim, tem rsync, para quem conhece o rsync, ele tem, opa, deu uma bugada aqui agora. Para quem conhece o rsync, tem aqui toda a documentação, como é que tu utiliza também o rsync, e dentro da ferramenta também tem a documentação, beleza? Então, aqui está o meu Kaizen Linux. Vamos explorar um pouquinho. Eu baixei a versão LXQT, porque eu estou rodando dentro de uma máquina virtual, né? Então, para ficar mais leve, eu coloquei o LXQT aí. Mas ele tem ainda o MAT, o XFCE, e agora a outra não vou me lembrar lá, mas ele tem 4 versões de interface gráfica, né? Então, você baixa aqui, você preferir. Bom, aqui, menu inicialzinho dele, né, tem a parte de preferências, que é onde que eu vou configurar todos os ajustes dentro do meu Kaizen Linux. E a partir daqui eu tenho os aplicativos, né, normal, que tem vários acessórios já, então você pode utilizar ele como sistema operacional do seu computador, se você quiser, porque já tem aqui vários terminal. Ele tem o Qt Terminal, ele tem a parte de gráfico, já tem LibreOffice, enfim, tem várias ferramentas aqui, o Thunderbird, já tudo instalado, né? O QBitTorrent, enfim,
tem várias coisas que é som, tem o VLC, então tem várias coisas que já instaladas dentro dele como sistema Linux normal. Mas ele vem com essa parte aqui, que é o Kaizen Linux, que é onde ele mostra as ferramentas dele principalmente. Aqui tem a parte do Exegol, que eu não sei para que serve, eu teria que pesquisar um pouquinho, né? Algumas ferramentas aqui eu não conheço, mas outras são bem famosas. Tem a parte de administração. Para quem mexe com DevOps aqui e Cloud, ele já tem aqui alguns comandos aqui, né, direto do AWS, né, do Docker. Então, quem tem AWS, quem trabalha com Docker, Kubernetes, aí ele tem algumas funções aqui, tem várias funções dentro desse sistema, né? Então, com Cloud, ó, Terraform, enfim, ó, Azure, para quem mexe com Azure, né, tem aqui OpenStack, né, são alguns que eu conheço aí, a Vagrant. Então, ele já tem aqui várias funções já dentro de Cloud e DevOps, né? Na parte de redes, eu pensei aqui, na parte de redes, ainda dentro de administração, eu tenho várias outras ferramentas. GNS3, né? Para quem não conhece o GNS3 aqui, esse cara aqui é para te construir a sua rede virtualmente aqui. Então, você desenha a sua rede e a partir daí você consegue ter uma ideia da rede. Então, se alguém pedir para você, você pode fazer um desenho da sua rede, já vem instalado aqui bonitinho. A parte de IP, eu posso me vir aqui, dar um ifconfig, em vez de estar digitando lá, eu venho aqui e ele já me mostra para mim o meu endereçamento de IP, a máscara de rede e o broadcast, caso eu precise ali. Beleza? O que mais eu tenho aqui dentro? A parte de administração de redes. Eu tenho a parte de Mac, então tem aqui toda a parte ARP aqui, que eu posso estar mexendo em cada um deles para saber o que é. A parte de monitoramento, né? Eu tenho o IFTOP, e que mais com isso aqui? O TCP Prof aqui. Então eu tenho algumas ferramentas interessantes para mim fazer o monitoramento de rede, né? Então tem o PCAP aqui, que é onde tem o Wireshare para mim snifar a rede, né, onde eu vou pegar todo o tráfego da rede. A gente já vem com o Wireshark, isso é interessante. Ele já vem com o TCP Dump aqui, pronto para você simplesmente ir lá e executar. Tu clicou ali e ele já vai te dar aqui alguns comandos que você pode executar com o TCP Dump, beleza? Então, é uma ferramenta bastante voltada mesmo para técnico, principalmente que mexe com redes, né? Ele tem bastante ferramenta aqui, Cloud, tanto Cloud quanto rede, ele tem bastante ferramenta. Eu vou dar uma aceleradinha, tem a parte do console aqui, parte de scanners, tem muita ferramenta de scanner aqui, como vocês podem ver. A parte TCP UDP, então já tenho aqui mais ferramentas, como o TCP Traceroute. Aqui tem a parte da VPN, né? OpenVPN, WireGuard. Então eu posso estar executando a VPN a partir daqui. Eu tenho a parte de Wi-Fi. Esse cara aqui que tem no Kali Linux também, que é o AirCrack NG, para conseguir quebrar o Wi-Fi. Que mais aqui? Eu tenho... O que mais que eu tenho aqui que eu posso mostrar dentro de redes para vocês? Aqui o IP tem o Traceroute para vocês simplesmente traçar a rede e ver onde é que está tendo falha. Eu tenho esse cara aqui é muito bom, que é o Zipcalc. Eu creio que eu já tenha vídeo sobre o Zipcalc aqui no canal, mas se eu não tiver, vocês podem me cobrar, que é uma ferramenta bem interessante para você calcular aí rede, né? Então calcular subdomínio, quantos bits, enfim, tá? Você pode fazer alguns cálculos aqui, assim como eu tenho uma outra ferramenta que é bem interessante, que ele já vem instalado dentro de redes aqui, dentro de IP, que é o IPCalc, para você calcular a IP, a faixa de IP. Então ele já te dá aqui o IP principal e já te dá todo o cálculo da rede seguinte. Então é interessante. Então, para quem faz rede e está com a rede meio apertada e quer fazer um cálculo de range de IP, você pode estar fazendo o cálculo por aqui. Também ele já tem essa ferramenta que é bem interessante. Indo para frente aqui, na parte de administração, redes, sistemas, eu tenho aqui a parte da Microsoft, né, onde eu tenho a parte do PowerShell. Então eu já tenho meio que um PowerShell aqui dentro do próprio Linux, né? Então eu já tenho aqui o PowerShell 7.4 e a partir daqui eu posso executar comandos do PowerShell aqui dentro. O que mais que eu tenho aqui dentro do administração, sistemas? Eu tenho a virtualização, então aqui ó, eu tenho o QEMU para gerenciar máquinas virtuais e eu já tenho o VirtualBox aqui dentro.
Então, por exemplo, se eu quiser utilizar esse sistema aqui como sistema padrão e quiser fazer teste, alguma coisa assim, ou ter alguma outra máquina, Windows, enfim, seja para que for que eu precise, eu já tenho aqui um VirtualBox dentro do próprio Kaizen Linux já para fazer esses testes, ou até mesmo configurar alguma outra coisa que eu queira. Eu tenho a parte de FTP, então aqui eu tenho o FileZilla dentro, caso eu precise fazer transferência de arquivo. Parte de DNS, eu posso dar um NS Lookup ou um Ruiz aqui, para a gente conseguir verificar um domínio. Basta um clique, como tudo aqui, o que facilita a gente, que a gente não precisa estar colocando comandos, ele já mostra toda a documentação do comando aqui, né? O que faz cada parte aqui, o "-h" faz alguma coisa, o "-p" faz outra, o "-i" faz outra, enfim. E aí você pode estar lendo cada ferramenta detalhada aí. Deixa eu ver o que mais aqui. A parte de sistemas é a parte de DHCP, que eu tenho o DHCP dump. Base de dados, eu tenho aqui o MariaDB e o PSQL. Backup, eu tenho vários sistemas de backup aqui dentro, né, que eu possa utilizar. RSync, eu tenho... Cadê aqui? Eu tenho o Bacula, que eu tinha mostrado para vocês, aqui é o Bacula. Eu tenho aqui o RC Clone, o RSync, que é o bem conhecido aqui no Linux. Enfim, tem bastante coisa de backup aqui. A PPArm tem, não sei muitas coisas desse sistema aqui. Como falei, eu não sei todas as ferramentas que ele tem aqui, teria que testar uma por uma. A parte de administração remota, então aqui eu tenho a parte de cliente de administração remota, eu tenho o Remina, eu tenho o SCP, eu tenho o SSH, então eu tenho o Tmux, então tenho vários, visualizador remoto, então eu tenho várias outras ferramentas aqui para gerenciamento remoto, né? Se eu precisar acessar alguma rede, eu tenho aqui. Uma parte de manutenção, eu tenho aqui a análise de disco, tenho várias ferramentas de análise de disco aqui. Eu tenho o Gparted, né, que é bem conhecido no Linux também, NVMe, enfim, eu tenho várias outras ferramentas aqui. A parte de análise de duplicados aqui, eu tenho também algumas ferramentas, teria que testar cada uma delas. Análise de temperatura, então eu posso simplesmente pegar aqui posso pegar esse pSensor mesmo aqui, que é uma versão gráfica, ele vai me dar a temperatura da minha máquina que está sendo utilizada, é bem interessante. Que mais aqui? Vou voltar ali, manutenção. Clonagem, eu tenho o Clonezilla. Para quem não conhece o Clonezilla, eu acho que eu tenho também vídeo aqui no canal. O Clonezilla, ele faz clones, ele faz cópia de disco, então é bem interessante esse Clonezilla aqui para te poder fazer uma clonagem de um disco de outro e economizar tempo também. Caso você queira fazer uma clonagem, esse aqui, por exemplo, eu estou rodando em Live CD. Eu não preciso ter esse sistema instalado dentro do computador, assim como eu não preciso do Harensboot. Que é mais aqui, aí tem mais algumas funções aqui, ferramenta de senha, então eu consigo quebrar algumas senhas aqui. Eu tenho uma ferramenta de Brutal Force, né, o Hydra, enfim, eu tenho algumas ferramentas aqui para quebrar senha, né, tanto de Windows quanto de Linux. A parte de hardware, eu tenho aqui o CPU-X para mim ver a questão da CPU. Por exemplo, eu quero saber qual é que é o meu hardware, tudo. Eu tenho aqui, né, a CPU aqui bonitinho, e ele já me dá como se fosse o próprio sistema do Windows, que tem no Windows lá, agora que fugiu o nome lá, CPU-Z, né? Esse aqui é o CPU-X, onde me mostra basicamente a mesma coisa que o CPU-Z lá, né? Então, ele me mostra aqui o meu processador, tudo bonitinho, frequência, então a gente já tem basicamente as mesmas ferramentas aqui de manutenção aqui dentro. A parte de hardware, então tem bastante coisa aqui de hardware aqui. Iniciação USB, se eu não me engano, eu também tenho um vídeo sobre Balena Etcher aqui no canal, que é onde a gente consegue fazer uma criação de imagem ISO. Então a gente pode pegar uma imagem ISO e se tiver que criar, a gente consegue criar rapidamente, seja de um Windows, de um Linux, a gente consegue criar através do Balena Etcher aqui. E tem outras duas ferramentas aqui que eu nunca testei, beleza? Tem a parte do Outlook, né, PST aqui. Então a gente tem umas ferramentas aqui do Outlook. Particionamento, particionando e apagando. Então eu tenho algumas ferramentas para apagar, para particionar. Então tenho várias ferramentas aqui que eu posso estar explorando cada uma delas também. A parte de proteção de dados. Então eu tenho
várias ferramentas também de proteção de dados, recuperação de dados, se eu precisar recuperar algum arquivo que for apagado, alguma coisa assim, eu tenho algumas ferramentas aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui esse aqui que recupera a foto, aí ele vai pedir a senha no caso aqui é Kaizen, e aí eu coloco ali, ele vai abrir, e aí ele vai perguntar o disco aqui, o qual eu quero recuperar essas fotos, e eu vou clicar em recuperar. Então é bem interessante, algumas ferramentas são gráficas, outras são em modo texto, mas todas têm uma documentação muito boa e você pode estar pesquisando também cada ferramenta dentro do próprio Google aí, né? Beleza, recuperação de dados, verificação de malware, então já tenho algumas coisas aqui para mim detectar vírus e malware aqui. Então é excelente essas ferramentas aqui. Tá? E aí eu tenho ferramentas diversas aqui, que aí tem editador de documentos, o HTOP, entre outras, o Camps, que eu já tenho vídeo aqui no canal também, que é um gerenciador de impressão. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Eu tenho algum Kaizen Update para fazer a atualização. Algumas eu não conheço aqui. Tem o wget também, poder fazer download. A parte de serviços aqui eu posso ativar e desativar com apenas um comando, eu não preciso ir lá e digitar. Por exemplo, eu quero vir aqui no CUPS e eu quero ativar o CUPS, ou eu quero desativar o CUPS, né? Então eu posso desativar todos os serviços. Eu tenho essa opção também. A mesma coisa eu posso fazer o rsync, eu quero desativar o rsync, ou eu quero ativar o rsync. Eu consigo automaticamente fazer por aqui com apenas um clique, né? Então, basicamente é isso aqui. Tem vários serviços aqui que eu posso ativar e desativar. Sistemas de arquivos, eu também tenho alguns sistemas de arquivos aqui, onde eu posso estar mexendo em cada um para saber o que cada um faz aqui. Então, posso cada um dar um comando aqui, eu não vou dar porque eu não testei cada um deles, mas é uma ferramenta bem completa, a FSCK. É uma ferramenta bem completa e é um sistema totalmente open source, onde a gente pode estar mexendo. Assim como o Kali Linux, o Kaizen Linux é voltado para quem mexe com infraestrutura de TI. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje, né? Então se você curtiu o sistema, comenta aí, deixa seu like e se inscreve no canal. É isso, gurizada. Valeu!